Olá pessoal, então nessa aula finalmente nós vamos falar um pouco do equipamento IRGA, ele que é tão usado aí nos processos de fisiologia, nos processos de água no sistema solo, planta, atmosfera, né? Então para estudar água na planta é um dos principais equipamentos da nossa área de pesquisa, né? Bom, gente, então basicamente como é o funcionamento do IRGA? O que que é o IRGA, né? Olhando aí de cima, ó, então imaginem que nós temos uma entrada de ar, onde esse ar segue dois caminhos. Ele vai para uma primeira câmara IRGA de referência, né? Então, o que que essa câmara faz? Ele mede quanto que nós temos aqui de gases nesse ar, presentes nesse ar de entrada, que é o mesmo ar que segue, então, para a câmara onde estará exposta a folha, né? Então, lembrando que essa folha ela não é retirada da planta, né? Então, essa folha aqui, ela está em pleno processo metabólico, em pleno processo de fotossíntese. Você chega com a câmara do IRGA, coloca, fecha nessa folha numa determinada área, né? Então, nós temos uma área foliar que é analisada ali dessa planta viva, dessa planta em pleno processo aí de fotossíntese, né? Ok. Então, a partir do momento que essa planta vai absorver uma determinada quantidade de CO2, liberar vapor de água, ou seja, vai alterar a umidade do ar que entrou, né? Liberar oxigênio, e aí esse ar sai da câmara, ele passa novamente por uma outra câmara IRGA, que faz análise de novo de como estão os gases presentes nesse ar, né? Então, o ar entra, sofre uma alteração, e lembrando, o que que é ar? Ar é um conjunto de gases, né? De vários gases presentes na atmosfera. Então, esse ar entra, passa pela folha, a folha está viva, está em pleno processo metabólico, ela vai absorver CO2, vai liberar O2, vai liberar vapor de água, foi o que a gente viu na aula anterior, né? Pelos estômatos sai vapor e O2, né? Então a planta fixa, entra o CO2, ela fixa o C, né? E libera o O2. Por isso que a gente fala que planta fixa carbono, né? Claro que esse termo tecnicamente, aí nós poderíamos explorar ele muito a fundo ainda, mas enfim, não é o foco da aula aqui, né? Então, basicamente, gente, o que o IRGA faz é analisar a variação do ar que passou pela folha, a variação de como ele estava quando ele entrou, ou seja, da concentração que os gases estavam quando tiveram contato com a folha e como eles saíram após esse contato. Então, é através dessa variação que o IRGA analisa aí os gases, né? Então, por isso que ele chama o IRGA, do inglês Infrared Gas Analyzer, que é um analisador de gases por infravermelho, né? Por que infravermelho? É o tipo de luz que quando você fecha a folha ali na câmera, para que ela continue fazendo fotossíntese, você precisa ter luz. Então você precisa simular a luz que a planta estava tendo em condições ambientais normais, né? Tudo isso que a gente vai aprender hoje, como é regulada a intensidade dessa luz, enfim. Esse é o final da aula. O desfecho será entender como colocar aí as quantidades corretas, né, para que o equipamento estabilize mais rápido. Qual que é o segredo da estabilização do IRGA? Claro que existem análises que a gente quer que ele estabilize e existem análises que a gente força uma determinada situação. Isso vai depender da pesquisa que você está desenvolvendo, né? Então, basicamente, o que o IRGA mede é variação, ou seja, o delta de CO2 ou delta de H2O, né? O quanto que tinha de CO2 e quanto que tinha de água. Basicamente isso, tá, gente? Bom, vou mostrar um modelo mais comum, um antigo aí, foi um modelo desenvolvido em 1994, modelo da Lycor, o 6400 ou 6400, tá? Bom, gente, basicamente, o que vocês estão vendo aqui? Um equipamento que tem um painel analógico. E aqui, gente, por que parece coisa de outro mundo às vezes? Imagina pegar um estudante de graduação que já está estudando algo tão complexo que são os processos metabólicos, a fisiologia da planta, a água no sistema solo, planta, atmosfera, o processo de fotossíntese, as etapas, enfim. E aí ainda pega um equipamento que precisa ter um curso para entender como que mexe no equipamento. Porque ele é um equipamento que envolve aí uma tecnologia, vamos dizer, computacional muito antiga, né? Você precisa colocar códigos dentro dele, então precisa de um manual ali de códigos para inserir, para ele saber o que ele tem que fazer, enfim, tá? Então, isso evoluiu, graças a Deus, né? O modelo criado também pela Lycor, o 6800,
Foi criado em 2016, claro que é um custo muito superior, né, gente? Eu nem vou falar de custo agora, porque principalmente depois dessa pandemia aí, os preços ficaram malucos, né? Mas assim, hoje basicamente você tem aqui como se fosse um touchscreen de celular, os comandos que você tem que ter, sem maiores necessidades aí de conhecimento de códigos, que não fazem sentido, né? Porque não é o código que você tem que aprender, você tinha que aprender sobre fisiologia, sobre fotossíntese, os processos metabólicos da planta, e o equipamento é usado para isso. Agora, o interessante, gente, é que ainda bem, né, que agora pelo menos ficou mais claro, mais objetivo ali, o painel, mas o interessante é que o que, que eu gosto de chamar a atenção para esse tipo de equipamento? Gente, só envolvendo fisiologistas, no caso agrônomos, engenheiros agrícolas, com físicos, com químicos, né, com engenheiros mecânicos, enfim, para chegar num equipamento desse. Um engenheiro mecânico ou um físico não ia conseguir desenvolver um equipamento se ele não tivesse conhecimento que um agrônomo, um engenheiro agrícola tem da engenharia das plantas, né, da fisiologia. Então, olha como que é importante dentro da área de especialidade de cada um. Quando eu falo isso para vocês que estão fazendo pós-graduação, quando você vai, faz mestrado, doutorado, aí você sai achando que você é o rei daquela área, né? Ah, eu sou doutor em tal coisa, então eu sou o cara, e muitas vezes você se fecha para conversar com pessoas de outras áreas, né? E olha como que isso é prejudicial. Só tendo a humildade de, sendo doutor numa determinada área, conversar com o doutor de outra área, que você chega num equipamento desse, tá? Seria impossível uma pessoa desenvolver um equipamento desse apenas com os conhecimentos, por mais que ele fosse especialista doutor em uma determinada área. É preciso juntar, conversar, saber, como vou dizer, compartilhar informações, ouvir mais, né, ao outro lado, as outras pessoas que também são especialistas dentro de suas áreas. Então é um equipamento que envolve muita ciência, tá? Ciência na área agronômica, na área da engenharia, na área da física, na área da química, enfim, em diversas áreas, né? E vocês vão entender por quê. Eu vou pegar aqui uma imagem agora de trás do equipamento, né? Do console ali, ó, para mostrar para vocês o que, que são essas amostras aqui. Bom, primeiro você tem aqui uma propriedade química que permite dessecar o ar. Então, o ar que vem de fora passa por dentro desse recipiente, tá? Então, o equipamento tem um cooler ali, né, que permite a sucção do ar atmosférico passando por dentro desses recipientes. O primeiro desseca o ar, ou seja, você tira a umidade do ar. Nós sabemos que o ar ambiente tem umidade, se está no campo, enfim, a umidade do ar é variável, né? Muito variável, então muda a pressão atmosférica, vem uma frente fria, enfim, nós estamos em condições variáveis no campo. E como colocar, pelo menos estabilizar um equipamento, como determinar medidas no equipamento que está sofrendo ali variações, né, a todo momento. Então, a primeira coisa é controlar a umidade do ar, dessecando o ar, tirando a água do ar, né? Segunda coisa, ele não mede variação de CO2 e de umidade, então como que eu vou controlar também o CO2? Então existe também uma substância química que permite a retirada do CO2 do ar. Então o ar passa por esse produto químico ali, né? E aí sofre a retirada do CO2. Olha que interessante. Então você entra com um ar, vamos dizer, praticamente inerte. Como que esse ar entra? Não necessariamente inerte, tá? Tudo isso é controlado pelo equipamento, mas você pelo menos consegue estabilizar, né, esse ar, digamos, que você está usando para determinar depois lá na folha o que está acontecendo. E você também tem aqui, é tipo como se fosse uma argila expansiva, que também permite umedecer o ar. Esses produtos aqui, gente, todos eles têm uma quantidade de horas que ele pode ser usado, tá? Então vamos dizer, 1.000 horas de uso, estou chutando aqui, tá? Claro que isso vai depender do manual e da substância que você está usando ali, como dessecante, enfim, tá? Tudo isso tem no manual, então essas argilas expansivas, essas substâncias químicas vão mudando de cor, quando ela mudar de cor na cápsula inteira, está no momento de trocar. Como se fosse um filtro, né? Então o filtro vai sujando, chega na hora de trocar. Só que aqui é um filtro que tira a água do ar, o outro é um filtro que tira o CO2, e aí você também tem um que umedece. Mas como assim, professor? Primeiro desseca, depois umedece? É porque esse equipamento,
ele permite que você coloque a umidade que você quer. Então você precisa primeiro retirar a umidade do ar, o ar entra sem umidade, para que aí você estabeleça quanto de umidade você quer que o ar passe pela folha. Olha que interessante, tá? Que equipamento sofisticado, né? E faltou aqui, talvez, o principal deles, o que adiciona o CO2. Todo mundo está acostumado, quem vê alguém trabalhando com IRGA, o tal da cápsulazinha ali de CO2, né? Porque ela é usada a cada processo. Ela é uma cápsula que você, como é um gás, você coloca ali e ao rosqueá-lo, fura, né, o lacre, e então uma vez que você usa, na próximo uso você vai ter que colocar outra cápsula de CO2. Então é mais comum utilizar a troca aí da cápsula de CO2, mas não pode esquecer que as outras também são trocadas, tá? Só que elas duram mais tempo, né? Porque elas funcionam mais como filtros. Ok, gente, então você tem um elemento que retira o CO2 do ar que entra, mas depois você tem CO2 para adicionar nas taxas que você quiser. Então o equipamento ele controla totalmente os gases que você tem no ar, mas claro, principalmente o CO2 e a água, que são os principais para o processo que nós estamos falando, né? Aí olha que interessante, gente. Aquela cápsula que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Então, peraí, só um minuto, aqui, né? Então essa câmara, né? É onde você vai chegar na folha de uma planta viva, de uma planta em pleno desenvolvimento, em plena processo metabólico, fotossintético, enfim. E você fecha essa câmara. Por que fecha? Porque não pode ter um ar entrando na folha ali, naquela área foliar que você vai analisar, que não seja o ar controlado que passou por todo esse processo de controle que a gente acabou de citar. Então, fechou a câmara, o que acontece? Ela ficaria escura, né? Então, é aí que entra a radiação através do infravermelho. Então, é o infravermelho que simula a radiação solar. Porque, se não, imaginem, o que acontece aqui? Se você não colocar a mesma quantidade, ou pelo menos a quantidade aproximada de luz que a planta estava tendo em condições ambientes, quando você fecha a câmara, se você não colocar a mesma quantidade de radiação, de luz, a planta vai demorar muito para estabilizar mesmo, porque de repente fica escuro naquela área foliar que está sendo analisada, então o equipamento não estabilizaria, né? Essa que é uma das, talvez, as principais dificuldades para quem começa a trabalhar com esse equipamento, a tal da esperar estabilizar, coloca mais luz, menos luz, sabe? Então nós vamos aprender aqui como que eu calculo quanta luz eu tenho que colocar em função da condição ambiente que eu estou naquele dia, tá? E claro, né? Nós temos um medidor externo aqui de radiação para saber quanto eu tenho de radiação no exterior e então quanto de radiação que eu vou ter lá na câmara, ok? Como eu disse, a ideia é que você, se você quer que estabilize logo para uma determinada análise que você está fazendo na pesquisa, o ideal é colocar a quantidade de luz na câmara igual à quantidade de luz que a planta já estava sofrendo, assim estabiliza logo. Mas também existem algumas pesquisas em que você força, né, alguns limites, enfim. Então você coloca mais luz, menos luz, isso tudo vai depender da pesquisa que você está fazendo, tá, gente? Bom, então vamos lá. E sim, temperatura, pressão, né? Então o equipamento, esse equipamento, esse modelo mais novo, ele também mede aí várias outras variáveis que são importantes, né? Então temperatura da folha, pressão atmosférica no momento em que está sendo feita a análise e assim vai. Bom, gente, aqui só algumas fotos dele em operação, tá? Aqui nós estamos mostrando fotos de um treinamento que nós fizemos no Instituto Federal de Goiás, em Rio Verde, tá? Foi a convite do professor Cid Campos, aqui da UFMS, colega de trabalho, ele que é especialista em fisiologia, né? Então, aqui as plantas estão em vasos, porque era um curso, mas é claro, você leva esse equipamento para o campo, né? Para fazer a leitura da planta lá, em condições experimentais mesmo em campo, né? Então, tanto em estufas, laboratórios, como no campo, por isso é importante aí um tripé que dê a movimentação para que, veja, né, para não rasgar a folha, para o equipamento ter bastante flexibilidade aí, né, plantas mais eretas, plantas mais na horizontal, a arquitetura, então você permite um tripé, né, de qualidade que te dê esses movimentos, né, facilitando aí, então, e aí mostrando mais uma foto minha aí participando do curso, ok? Bom, gente, queria citar aqui
o professor Francisco de Almeida Lobo, da Universidade Federal de Mato Grosso, que foi quem deu toda a parte teórica do curso. Toda a parte teórica que envolve o entendimento do que é comprimento de onda, energia e como que isso que a planta responde a isso, porque o equipamento ele mede as respostas da planta, não é a variação do CO2 que entrou com o que saiu, então um menos o outro é a variação, ou seja, quanto de CO2 que entrou e quanto que saiu, a diferença é quanto que a planta absorveu, né? Ok, gente? Então, isso tudo é a parte mais da engenharia do equipamento. Agora, precisa entender da teoria, né? Teoria e a prática sempre andam juntas, não tem como querer aprender apenas na prática, né? Então vejam, esse equipamento novo ele já permite aqui, ó, está sendo projetada na parede aqui a tela do próprio console que está aqui, tá? Ao lado, então aqui, né? Aqui está o console em cima da mesa e o visor de touch aqui em cima está sendo projetado lá na parede, tá, gente? E aqui a câmera, veja que é bem pequena a área foliar que é analisada, né? Então, é claro, o que é analisado de absorção de CO2 nessa pequena área foliar de alguns centímetros quadrados pode ser, então, replicada para áreas foliares maiores, né? De uma planta inteira ou de um talhão, né, de experimento. Então, a quantidade de CO2 que foi absorvido naquela pequena área foliar da câmara pode ser, então, multiplicada aí para a área foliar de uma planta como um todo ou de uma lavoura como um todo, é claro, né? Então, o equipamento mede apenas ali aquela área foliar para ter um controle, né? Bom, gente, então seria impossível falar apenas do IRGA sem falar aí da teoria, né? Então, vamos relembrar algumas coisas aqui sobre o que são moles de água ou mol de um gás, né? Bom, gente, então relembrando, concentração molar depende das condições de temperatura e pressão. Bom, gente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Sobre temperatura e pressão. Pressão atmosférica influencia na temperatura, tá? Vou dar um exemplo talvez um pouco mais prático para vocês, que também está relacionado com temperatura. Umidade relativa do ar. Quem nunca ouviu falar em umidade relativa do ar, né? Mas por que é relativa? É relativa a quem? Quem aqui já percebeu que tem dias que a umidade do ar, talvez né, um tempo de chuva e tal, e a gente fala que está muito abafado, né? Na verdade é porque o ar está muito úmido e o ar armazena a água. Então, se o ar fica úmido por bastante tempo, exposto à temperatura, a água que está em suspensão no ar, o vapor de água, ele vai ganhando temperatura, vai armazenando a temperatura, ok? Então, a sensação que você tem é que está abafado. Essa é uma delas. Agora, a água também, a umidade, também retira a água do ar, no caso dos nebulizadores, né? Então, parece um pouco contraditório, mas vou dar um exemplo. Se você ficar num grande mercado ou numa sala que tem um nebulizador, a cada vez que ele nebuliza a água, devido à sua entalpia, retira a temperatura do ar, tá? Então, dá a sensação que você está mais, que o clima refrescou, né? Diminuiu a temperatura. Ok. Acontece que vai chegar num ponto que vai ter um limite. Esse ambiente vai saturando de vapor de água e esse vapor absorveu temperatura, então vai chegar um momento que aquele ambiente vai estar úmido e quente, tá? Então, cuidado só para não confundir isso, né? Bom, mas o que tem a ver então a variação de temperatura com umidade que eu estava dizendo? Quando você tem estação meteorológica e a temperatura varia muito com a umidade do ar, você tem dois termômetros. Termômetro de bulbo úmido e termômetro de bulbo seco. Tá? O de bulbo úmido é um termômetro que ele fica sempre umedecido com um tipo de flanela, um tipo de algodão em torno dele, para que sempre ele registre a temperatura ambiente, claro, a temperatura com as suas variações diárias, anuais das estações, a temperatura ambiente, porém em condição sempre de saturação da umidade do ar, certo? Para ter um parâmetro. E o termômetro de bulbo seco, então, a temperatura real, né? Então, você, pela diferença entre a temperatura que você teria com o ar saturado e a temperatura que você tem com aquela quantidade de umidade que o ar tem, você passa a ter, então, a umidade relativa do ar. Relativa a quem? Aquela temperatura que estava naquele momento, tá? Por quê? Porque temperatura e umidade estão diretamente relacionadas.
Acabei de dar o exemplo. Quanto mais umidade no ar, né, a umidade vai retirando temperatura, mas também tem essa questão aí da saturação do vapor. Bom, gente, não vou entrar mais a fundo nisso, que não é o foco dessa aula, mas é só para a gente relembrar algumas questões aí de física, de química, né? Bom, então, massa molar. Uma molécula de CO2, ou seja, de gás carbônico, uma molécula de CO2, ela tem um C, um carbono, dois oxigênios, né? Então, relembrando, hein, gente, isso é coisa lá de graduação, né, lá da química. Bom, vamos lá. O C, o carbono, tem 12. 12 o quê? Então, 12 vezes 1 unidades de massa atômica, tá? UMA, unidade de massa atômica. Então, como é apenas um C na molécula de CO2, né, tem um C, então 12 unidades de massa atômica tem o carbono. E o A2? O oxigênio tem 16 unidades de massa atômica. E na molécula de CO2 temos 2 oxigênios. Então, 16 vezes 2. Assim como para a água, a molécula de água é H2O, né? Então, H, 2H e 1 oxigênio. O H tem uma unidade de massa atômica e na molécula de água tem duas, então 2 vezes 1, 2 vezes o hidrogênio. E tem um oxigênio que tem 16 unidades de massa atômica, né? Então, 1 vezes o 16. Ou seja, a molécula, veja, o carbono tem 12 unidades de massa atômica. Mas a molécula de CO2 tem 44 unidades de massa atômica, que é fazendo essa conta pelo número de quantos carbonos eu tenho, quantos oxigênios eu tenho, quantos hidrogênios eu tenho, tá? Interessante, né? A água, o oxigênio, o carbono, o hidrogênio, que são os gases mais, os elementos presentes no ar em maior quantidade, né? Então tudo se resume não. Nós temos muitos outros gases, mas os mais representativos do ar, né, em quantidade, tá aí carbono, oxigênio, hidrogênio e oxigênio. O oxigênio repeti aqui por causa da molécula d'água. Ok, gente? E eles interagem no processo da fotossíntese. Lógico, né? Então, ficou bem claro para nós agora o porquê, não é mesmo? E na água, então, fazendo a conta, 18 unidades de massa atômica. Vamos lá. A medida relativa. Para que a gente consiga colocar uma massa imagina para uma molécula, como pesar uma molécula, um átomo, né? Então criou-se uma unidade relativa a alguém que pudesse ser medido, tá? Então essa unidade de massa atômica que nós estamos falando, ela equivale a 1/12 do tal do carbono 12 lá. Lembra do tal do carbono 12, tal da química? Que é um elemento rico, né, tem abundância e que é mais estável, enfim. Então, padronizou-se o carbono 12. Gente, esse slide tem bastante texto, porque é para vocês pausarem, estudarem com calma. Eu sei que essa teoria, até relembrar uma coisa, né, que às vezes até a gente destravar, sair da nossa zona de conforto, né, tirar a nossa mente da zona de conforto, parece um pouco complexo, mas então vai com calma, pausa, volta o vídeo, né? Estudem com calma isso, porque isso é uma revisão, né? Então, nós já vimos tudo isso e agora estamos aí apenas relembrando. Então, a massa molecular, gente, então eu vou dar alguns exemplos aqui bem práticos, ó. Para se medir a massa dos átomos, foi estabelecido um padrão, uma base, que é o carbono 12. Acabei de explicar para vocês, né? O carbono 12 tem massa convencional 12, ok? Vou chegar lá. Se lembrarmos que ele é composto por 12 unidades, por isso que ele chama carbono 12, concluiremos que cada unidade equivale a 1/12 da massa total. Ok? Releia com calma, né? Essa é a chamada unidade de massa atômica, ou seja, uma unidade de massa atômica equivale a 1/12 da massa do carbono 12. Ok? Porque carbono 12 é a referência para termos uma massa e podermos medir, então, átomos e moléculas, ok? Através disso, é possível estabelecer uma relação com a massa atômica de um átomo qualquer. Olha lá, então agora eu tenho uma relação com a massa atômica de um átomo qualquer, descobrindo-se quantas vezes a massa atômica desse átomo é maior do que esse 1/12 do carbono 12, tá? Então, cuidado só para não... 1/12 do carbono 12 é porque o carbono 12 tem aí
Então, a referência de massa 12, né? Então, uma unidade de massa atômica do carbono 12, beleza? Um exemplo mais prático, então, ó, o caso do magnésio. O magnésio ele tem uma massa que equivale a 24 unidades de massa atômica, ou seja, 24 vezes o 1/12 do carbono 12. Ou seja, o carbono 12 não tem 12 e o magnésio tem 24, então o que corresponde a 2 átomos de carbono 12. O magnésio tem 24 unidades de massa atômica, o carbono 12 tem 12, ué, então o magnésio equivale a 2 átomos de carbono 12. Equivale. Isso é para a gente ter uma forma de medir átomos e moléculas e massas atômicas, tá, gente? Então, é tendo uma referência, tá? Então, o magnésio equivale a 2 átomos de carbono 12, ok? Mas e gramas e tal, né? Bom, concluindo, massa atômica é o número que expressa quantas vezes a massa de um átomo é maior que uma unidade de massa atômica do carbono 12. Ok? Entenderam agora? Então, usa-se sempre abreviações. No caso do magnésio, usa-se aí, né, a expressão, né, ou se expressa magnésio, 24. Então, Mg24, ok? É a massa do magnésio. Bom, gente, e o tal do mol e átomo, né? Tudo isso, gente, é para entender as unidades que o IRGA nos dá. Não adianta eu ter lá um equipamento de medida que solta uma unidade que para mim ela é de outro mundo, né? Então, eu falo muito isso em hidráulica, lá para graduação, né? Inclusive, eu vou deixar aqui no final dessa aula uma aula de hidráulica sobre conversão de unidades, né? Que a gente sai de Newton para Pascal, que é tudo coisa muito simples. São unidades de medidas que receberam o nome dos cientistas que, na época, desenvolveram uma maneira de medir aquilo. É o caso aqui que a gente vai falar agora da constante do Avogadro, tá? Então, para determinação de mol, átomo, né, ou a relação entre mol e átomo, e uma maneira de medir isso, ok? Então, em química e física, a constante do Avogadro é definida como sendo o número de átomos por mol, o número de átomos por mol de uma determinada substância, em que o mol é uma das 7 unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades. Olha lá o que eu falei. Então, a gente está muito acostumado com medidas como metros, aí quilômetros ou centímetros, que são derivados do metro, do sistema métrico, ou ainda força em Newton, que não é tão comum para nós, né? Mas aí a gente está acostumado com força em quilograma-força, porque dá para relacionar com quilograma, né? Mas isso é a nossa zona de conforto. Mol também é uma unidade de medida, só que como a gente usa menos, às vezes se assusta quando vê algo medido em mol, micromol, né? Micro é apenas uma derivação também, como existem micrometros, né? Os micrômetros, né? Que é o metro dividido por 10 a sexta, não é isso? Ou os nanômetros, nanometros, o metro dividido em 10 a nona, né? Pedaços muito pequenos, invisíveis a olho nu, né? São derivações. E por que quando falam micromol assusta? Tá certo? Então, nós vamos sair agora no final dessa aula é ver que o equipamento lê em micromol. Ok, gente? E por isso nós precisamos entender das unidades para que elas não nos assustem mais, que a gente entenda elas. Então, estudem com calma esses slides que eu estou passando para vocês nessa videoaula, que vocês vão ver como vai abrir muito a mente de vocês para a constante de Avogadro, então, tem dimensões de mol recíprocas ao seu valor e é igual a 6,022 vezes 10 a 23 mol. Então, calma. Foi uma maneira de determinar uma constante, né? Onde tudo vai ter a mesma quantidade de mol. Ok? Então, vamos lá. Como referência, tá? Dando um exemplo prático aí para vocês, para entendermos melhor isso. Então, essa constante relaciona quantidades de uma substância com o seu peso molecular. Olha lá, peso molecular, né? Então, por exemplo, 1 grama de hidrogênio, cujo número de massa é igual a 1 grama, por isso que hidrogênio é 1, né? Tem, ou equivale, a 6,022 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Então, veja, a constante do Avogadro é para nos dizer que 1 grama
do caso do hidrogênio, né? Então, o hidrogênio tem massa igual a 1 grama, tem 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. É para relacionar o átomo com o mol com grama, lembra? Ok. Do mesmo modo, 12 gramas de carbono 12, né, com número de massa igual a 12 gramas, tem o mesmo número de átomos. 6 vezes 20, 0,22 vezes 10 a 23 átomos. Tá? Então, foi uma maneira de relacionar átomos com mol, com molécula, com gramas. Ok, pessoal? Bom, o número do Avogadro é uma quantidade dimensional e tem valor numérico da constante de Avogadro dada em unidades básicas. Ok, gente? Então, foi uma maneira aí de dimensionar, de dar algo dimensional. Gente, de novo, por que está com bastante texto aqui? Para que vocês leiam com calma, pausem essa videoaula, leiam de novo até entender, tá? Eu sei que no primeiro momento, até destravar nossa mente, sair da nossa zona de conforto, trabalhar com unidades que não são do nosso dia a dia, demora um pouco, mas são unidades como outras qualquer. É isso que vocês precisam entender. Essas unidades diferentes não podem mais assustar vocês. Tudo que é diferente assusta, por isso estude o que é diferente, que ele vai deixar de ser diferente, vai passar a ser do cotidiano. Né? E no caso dessa aula, é importantíssimo que vocês coloquem isso como sendo algo do cotidiano, senão não tem por que estudarmos relação água, planta, atmosfera, solo, água, planta, atmosfera, e nem mesmo um IRGA. Tá? Bom, e de novo, né, gente, esses cientistas desenvolveram isso numa época que não era biblioteca, era livro, era folhear livro, procurar em prateleiras. Imagina o tempo que se levava para estudar, para desenvolver algo como isso. E eles fizeram isso naquela época. Hoje a gente tem tudo na palma da mão, né? Em questão de minutos você acessa uma ferramenta de busca qualquer aí e tem tudo isso para você estudar, revisar. Então basta aplicar o que já foi desenvolvido, né? A gente só precisa entender o que eles desenvolveram, né, gente? Então, por favor, vamos sair da zona de conforto, né? Porque se conseguiram pessoas de carne e osso como nós, né? Estudiosos do passado, conseguiram desenvolver esses cálculos matemáticos, né? E hoje a gente só precisa aplicar isso, né? Eles conseguiram desenvolver numa época que tinham muito menos informações, então peço aí mais uma vez a boa vontade de vocês que queiram aprender, é claro, né? Então, a constante de Avogadro é fundamental para entender a composição das moléculas e suas interações e combinações. Por exemplo, uma vez que um átomo de oxigênio irá combinar com dois átomos de hidrogênio, ou seja, que molécula é essa? Molécula da água, né? 2HO ou H2O, dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio, certo? Então vejam, átomos formam uma molécula, né? Molécula da água. Percebe-se que analogicamente um mol de oxigênio, ou seja, a constante do Avogadro, para saber o número de átomos de oxigênio. Então, 1 mol de oxigênio equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Entenderam a relação do mol com átomo com molécula? Oxigênio não é molécula. H2O é molécula, molécula da água, composta por, então, um átomo de oxigênio, dois átomos de hidrogênio, para compor uma molécula de água, e aí 1 mol de oxigênio equivale a 6,022 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, ok? Que irá combinar com 2 mol de hidrogênio. O que é 2 mol de hidrogênio? Cada mol tem 6,022 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Estão vendo? Pode parecer um pouco confuso, então façam com calma, gente. Pega um rascunho, passe isso para o papel, calcule. Mas veja, é a maneira que eu tenho de saber quantos átomos eu tenho dentro de cada mol que vai formar, então, através dos seus átomos, vai formar moléculas. E assim a gente conseguir medir tendo uma relação com o carbono 12, ok? Seria mais fácil, né, a gente trabalhar só com quilos, gramas, metros, né, gente? Mas está aí, medidas que a gente precisa como que eu vou dizer, desmistificar, não é? Não é nenhum
gênio, não precisa ser um rato de laboratório, como algumas pessoas falam, né? Porque a ideia do cientista é aquele senhor de cabelo branco, bigodudo, com um jaleco branco num laboratório com uma vidraria saindo uma fumacinha, né, gente? Então, assim, a gente precisa desmistificar isso. O que que é um cientista? Alguém que vai e estuda uma determinada ciência mais a fundo, né? Tá? Então, estude isso. Não é nada tão complicado, apenas não é do nosso cotidiano, por isso que é um pouco mais tira a gente da zona de conforto, certo? Então, voltando, concentração molar depende das condições de temperatura e pressão, já entendemos isso. Lembramos o que é massa molar, então, para cada molécula, molécula de CO2, molécula de água, quantas unidades de massa atômica eu tenho e que eu relaciono essa unidade de massa atômica com a massa do carbono 12, certo? Bom, então, 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 tem 44 gramas. Olha aí. Então, o número do Avogadro para mostrar para a gente que dá para calcular para o átomo e para a molécula. Né? A molécula está lá, 44 unidades de massa atômica. Então, 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 seriam necessárias para se ter 44 gramas. Ok? Então, entenderam de onde vem o número do Avogadro e como a relação de moléculas, átomos e gramas de fato. Bom, da mesma maneira seriam necessárias 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água para se ter 18 gramas de água. Tá? Então, muitas moléculas de água para se ter 18 gramas, né, gente? Ok? Vamos lá. E aí, então, seria a mesma coisa que a gente dizer, né, que nós temos 44 gramas por mol. Entenderam onde que entra o mol? Ou 18 gramas por mol. Olha como que a gente chegou na relação de grama por mol, como que, né, relacionar moléculas, átomos com gramas. Ok? Vamos lá, seguindo. Então, poderíamos fazer a conta aí, né, de moles de CO2, por moles é o plural de mol, né? Ou moles da molécula de H2O, e aí teríamos um mol de ar, por exemplo, tá? É claro que isso é relativo porque o ar não é composto apenas por CO2 e água, né? No caso, carbono, oxigênio e hidrogênio. Nós temos outros também, mas vocês vão ver que os mais abundantes em quantidade, né, em porcentagem, são carbono, oxigênio e hidrogênio, tá, gente? Para os nossos estudos aqui dessa disciplina, eles são os mais importantes, né? Então, bom, gente, agora falar um pouco da fotossíntese. Todo mundo já ouviu falar em fotossíntese, às vezes até emprega esse termo para outras finalidades que nada tem a ver, né? Mas nós temos a fotossíntese dividida principalmente na etapa fotoquímica e na etapa bioquímica, tá? Isso, gente, é fisiologia pura. Então, eu não vou entrar nessa parte porque existe a disciplina de fisiologia com o especialista da área de fisiologia, que é o professor Cid Campos. Então, não vou me atrever aqui a passar para vocês, até porque eu poderia buscar informações com ele, né, mas eu estaria sendo repetitivo. Então, eu preciso focar na nossa disciplina. Então, eu vou falar da parte de energia, tá, gente? Vou mostrar para vocês a parte de energia que envolve a fotossíntese, que está dentro, mais voltada da minha área aí de meteorologia, agrometeorologia, tá? Bom, então, essa parte da energia está dentro da parte da etapa fotoquímica, foto de luz, né? Que envolve energia e a parte química da planta. Então, a radiação eletromagnética, gente, ela foi desenvolvida aí, a tal da teoria quântica, né, por Max Planck, que ganhou o Nobel de Física em 1918. 1918. De novo, muita gente gosta de colocar uma camiseta lá com a cara de Einstein, né? Gente, então por favor, né, a teoria quântica, vamos entender um pouquinho disso, né? Saia da sua zona de conforto, não é legal, nossa, Einstein, quem nunca ouviu falar de Einstein, né? Que virou até sinônimo aí de pessoas inteligentes, estudiosas, né? Cara é um Einstein. Tá bom, seja você também, né? Saia da sua zona de conforto, tá fazendo pós-graduação. Vamos entender, o que é teoria quântica? O que tem a ver com isso que eu estou estudando? Tudo a ver, né? Em 1918 o cara desenvolveu isso, sem internet, né? Então vamos lá, vamos entender. Tudo, gente,
É comprimento de onda, né? O seu rádio, a sua TV, o aparelho de som do carro, funciona por comprimentos de onda, né? Vários, sinal de celular, sinais de rádio, enfim, vários meios de comunicação funcionam por comprimento de onda. Então, o que a gente precisa entender? O que é campo magnético? O que é comprimento de onda? Né? No caso aqui, campo elétrico e a direção, então, da propagação da onda como é um exemplo aqui. Então vamos imaginar, se o Sol tivesse um botão de liga e desliga, será que a gente ia ver a hora que ligasse a luz chegando? Não, né? Porque a luz tem uma velocidade muito alta, né? Nós já vamos falar da velocidade da luz, né? Ok. Da mesma maneira, quando você liga a luz da sua casa, você vê a luz chegando, estava escuro, você ligou, dá tempo de ver a luz chegando até você, até a parede? Não, né? A velocidade da luz é muito alta. Interessante, eu falei de sol, falei de luz, energia elétrica. Por que a gente consegue converter energia solar em energia elétrica, né? Energia fotovoltaica, e fazer o contrário também? Porque é energia, a energia ela só se transforma, né, gente? Então, veja, é a mesma coisa, nós só estamos transformando ela. Eu pego a energia da radiação solar, transformo em energia elétrica, e depois, se eu quiser passar de elétrica para energia de novo, por radiação, eu passo para a lâmpada, né? Para uma luz, para uma lâmpada. Então, eu estou transformando de novo em energia. É claro que existem vários tipos de transformação de energia elétrica para energia luminosa. Nós vamos deixar isso para outro momento, né? Mas só para a gente relembrar. Olha como que está mais no nosso dia a dia do que parece. Não é isso? Então, vamos lá. Bom, gente, campo magnético. Então, campo magnético e o comprimento de onda. Comprimento de onda todo mundo já ouviu falar, né? E principalmente quem está nessa disciplina. Então, gente, vamos imaginar que você tem um fóton ali, né? Então, só como referência. Para que esse fóton ele ganhe energia, né? Então, como que a gente calcula a energia do fóton? Então, nós temos aqui a fórmula e nós vamos agora entender por partes o que é o H, o que é o E e o que é o lambda. O lambda já está lá, né? Comprimento de onda. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês foquem é quanto maior o comprimento de onda, ou seja, essa distância entre a onda aqui do campo magnético, né, o comprimento de onda, menor vai ser a energia do fóton. Concordam comigo? Porque sempre que eu tenho uma fórmula onde esse valor está dividindo, quando eu divido uma coisa por mais pessoas, essa coisa fica menor para cada um, não é? A resultante dessa divisão. Então, quanto maior o lambda aqui na equação, né? Vejam aqui embaixo, então, quanto maior o lambda, vou dividir esses valores aqui, o H e o E, por um lambda maior, vai dar um resultante aqui, uma resultante menor. Se o lambda for menor, divide por menos, o resultado é maior. Então, a energia do fóton, ou seja, a energia do fóton aqui, vai ser menor quanto maior for o comprimento de onda. Essa energia do fóton, gente, algumas pessoas usam o termo assim, é como se, quando eu tenho muita energia no fóton, ou seja, um comprimento de onda menor, esse fóton é como se ele vibrasse até ele quebrar essa barreira, né? Mas vamos lá, vamos seguir para a gente tentar trazer isso para uma didática, né? Deixar mais didático para vocês. Então, quanto maior o lambda, ou comprimento de onda, menor a energia do fóton. Ok. E nós vamos aprender a calcular isso agora. Bom, gente, basicamente na nossa área o que nós sabemos é que o comprimento de onda, né, está aí de 200 a 2.000 nanômetros. Tá? Então, o comprimento de onda dentro da nossa área, ele está de 200 a 2.000 nanômetros, ou seja, o metro dividido por 10 a nona. Né? Então, imagina, valores muito pequenos. Né? É difícil não dá para enxergar olho nu, né? Se a gente fosse imaginar comprimento de onda de 2.000 nanômetros. Então, metro dividido, né, por 10 a nona. Bom, e o que é onda curta? A onda curta é o que a gente chama de radiação fotossinteticamente ativa, ou seja, é a parte da radiação que é enxergada, digamos, que é sentida, né, pela planta. As plantas conseguem sentir a radiação entre 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda.
Então, para nós também não existem comprimentos de ondas que não são perceptíveis ao olho humano, é como se fosse a mesma coisa para a planta, tá? Então, existem comprimentos de onda que nós não enxergamos, né? Hoje em dia, os sensores de satélites, eles conseguem nos dar aí índices de vegetação que combinam diferentes comprimentos de onda que no nosso olho não é visível, mas é visível quando um sensor analisa e transforma isso em cores para nós, daquelas imagens bonitas de NDVI, de SAV, de vários índices que hoje a gente tem e trabalha na área agronômica, né? Mas a planta, ela consegue sentir, a sensibilidade da planta é nessa faixa de 400 a 700 nanômetros. Interessante. Faça a média. Qual que é o valor intermediário de 400 a 700? 550, né? Gravem esse valor que já já nós vamos trabalhar com ele. Bom, gente, então, lembra aquilo que eu falei que falam que o fóton, né, a energia do fóton, ele vai ter a vibração. Então, eles consideram que abaixo de 400 nanômetros, ou seja, ondas curtas, né, o comprimento de onda bem curto, então você é como se você tivesse uma vibração, né? Quanto mais curta a onda, né? Então é como se estivesse vibrando muito essa onda, né? Então, nós temos o chamado fotooxidação. Esse E, né, o fóton sai da molécula, você perde, tá? É, é, é como se ele saísse da molécula. Ok, então você teria uma fotooxidação, né, da molécula. E já quando o comprimento de onda está acima de 700 nanômetros, comprimento de onda maior, né, as ondas mais espaçadas, então você tem falta de energia para essa fase do elétron vibrar, né? Então, ali abaixo de 400 o elétron sai da molécula, né, de tanta vibração, e aí acima falta essa energia para ele vibrar a ponto de que é o vibrar do elétron? Produzir energia, né, gente? Então, o elétron vibrando, né? Bom, claro que a gente está tentando trazer para uma linguagem simplificada, né, gente? Por favor, desconsiderem algumas coisas aqui. A gente precisa simplificar um pouco para ficar mais fácil, mais didático, visto que não estamos estudando a fundo a parte física em si, né? É para entender, trazer um pouco disso para dentro da disciplina, mas também não podemos sair da disciplina e ir direto só para a física, né? Então a gente está fazendo um apanhado geral, simplificando bastante as coisas, né? Para que vocês possam entender da melhor forma possível como relacionar isso com o estudo dessa disciplina. Bom, gente, então a etapa bioquímica, basicamente, vou fazer um resumo bem simples aqui. A luz, considerada luz azul de manhã, é percebida por um carotenoide, né, que é chamada radiação azul, que indica o potencial hídrico, tá? Que está relacionado com a abertura do estômago. Então, de novo, lembra, parte bioquímica eu não vou citar, nós vamos trabalhar só com a parte física. Dentro da parte física, nós vamos falar da energia, da radiação, né? Então, passou dessa parte biológica e da planta, a partir daí é um processo físico que basicamente é a saída do vapor de água, que sai o O2 junto com o vapor de água, para a entrada do CO2. Então, abriu o estômago, entra CO2. Aí o que, que acontece? O C fica para todos os processos, enfim, que a gente acaba simplificando isso aí para sequestro de carbono ou fixação do carbono, né? Enfim, tem vários termos aí que são debatidos, né? Mas entrou CO2, o que, que vai ficar? O C. E aí o O2 volta junto com o vapor de água para a atmosfera. Por isso que as plantas absorvem carbono e liberam oxigênio, né? Que a gente fala vulgo, né? Aí. Bom, gente, e a pressão atmosférica? Pressão parcial é a somatória da massa molar e a fração molar, ou seja, calma, né? Então, nós temos ali pressão parcial, ou pressão da atmosfera, pressão de vapor, né, que a gente ouve tanto falar, está ligado à massa molar, que a gente acabou de ver. Cada molécula tem uma massa, então o CO2 tem uma massa, o hidrogênio tem uma massa, né, o vapor de água, H2O, tem uma massa, aprendemos a calcular. Agora, qual que é a fração molar disso? Qual a quantidade disso que eu tenho no ar? Entenderam? A pressão atmosférica é a composição, então, da massa molar de cada molécula que eu tenho na sua quantidade, né? Basicamente em porcentagem. Quantos por cento que eu tenho do ar ocupado com hidrogênio? Quantos por cento eu tenho ocupado com CO2? E assim por diante, tá? E aí a gente chega na pressão atmosférica. Pressão atmosférica não é como se fosse um peso da atmosfera, um peso do ar sobre
a atmosfera, sobre a superfície, né, do globo? Sim, é a massa de todos esses gases que estão presentes no ar sofrendo ação atmosférica, sofrendo é, 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 a ação gravitacional. É isso. Por quê? Porque os gases têm massa. Acabamos de entender como calcular, né? Então, se eu fizer isso de todos os gases presentes na atmosfera, eu tenho a pressão atmosférica, ok? Para vocês terem ideia, a fração molar do oxigênio, ele é 21% em qualquer altitude, tá? O que que muda, então, quando fala, foi jogar bola em altitude, o ar rarefeito, ou fui fazer uma caminhada em altitude, escalar uma montanha e fiquei com dificuldade de respirar? É porque isso está relacionado com a pressão atmosférica. Quanto mais eu subo, menor a pressão. Então, o que muda é a pressão. A fração molar de oxigênio é a mesma, tá? Então, se eu tenho menos pressão, eu tenho que fazer a força para puxar o oxigênio. Quando eu estou em pressões maiores, eu estou acostumado à pressão externa a mim empurrar o ar dentro da minha narina. Quando eu vou para uma região de pressões menores do que o ambiente que eu estou acostumado, eu começo a sentir que eu estou tendo que fazer força para puxar. E aí a gente acaba se cansando porque nossos músculos estão trabalhando para puxar o ar, que eu estava habituado numa região onde eu não precisava fazer essa mesma força para puxar o ar, porque eu tinha uma pressão externa a mim maior que empurrava esse ar, aquela determinada pressão, para dentro, então, da minha narina. Olha que interessante, né? Estão vendo como que é legal quando a gente desmistifica um pouco as coisas, né, gente? Bom, outro dado muito interessante: para 1 quilo de água mudar 1 grau Celsius, ou seja, para eu conseguir elevar, vamos pensar num lago, num mar, sei lá. Então, para cada quilo de água exposto à radiação, né, mudar 1 grau Celsius é preciso de 1 caloria. E caloria, gente, nada mais é do que 4,18 joules, tá? A gente está muito acostumado a falar em perder caloria, em ganhar caloria, mas quando a caloria é uma unidade de energia, assim como o joule, assim como o watt. Tudo são unidades de medida do que? De energia. Watt, quilowatt, que é uma derivação do watt, megawatt, tudo isso pode ser transformado em caloria, em joule. Acontece que é mais comum para nós trabalhar com a unidade de energia caloria quando nós estamos falando da nossa energia corporal, de quanto que a gente, né, queima de caloria, a nossa energia, que é a transformação do nosso alimento em energia no nosso corpo. Mas tudo é energia. Então, energia elétrica, energia calorífica, energia luminosa, tudo é energia, então tem a mesma unidade de medida. A única questão é que é mais comum, então, usar para energia quando a gente está relacionado ao corpo, caloria. Quando está relacionado à energia solar, é mais comum joules. Quando está relacionado à energia elétrica, é mais comum watt, quilowatt, megawatt. Quando é relacionado a potências de um motor, cavalos de potência, né? Então vejam como tudo é uma questão de transformação de unidades e é o que a gente vai passar a fazer agora para finalizar e entender de uma vez por todas como são as unidades do nosso equipamento IRGA, foco da nossa aula de hoje. Então vejam, eu preciso de 4,18 joules para elevar cada quilo de água a 1 grau Celsius, ok? E aí outra informação interessante, a 25 graus Celsius, para passar do estado líquido para o estado de vapor, do estado líquido para o estado de vapor, ou seja, se eu tiver como referência uma água a 25 graus, para que haja evaporação, a água necessita de 500 calorias. 500 calorias, então cada caloria tem 4,18 joules. Deixa eu fazer aqui junto com vocês, façam aí, ó. 4,18 joules vezes 500 calorias, ou 500 calorias vezes 4,18 joules, 2.090. Então, pouco mais de 2.000 joules eu preciso. Imaginei lá, eu tenho a ação da radiação solar sobre o mar, ou sobre um lago, sobre um rio, ou sobre uma superfície úmida, né, as plantas, um solo úmido, enfim. Então, vamos dizer que aquela água que está ali presente está a 25 graus. Se eu quiser que ela evapore, eu preciso de pelo menos um acúmulo, uma somatória, de 2.090 joules, ou 500 calorias.
tá? Mas por que joules? Porque as estações meteorológicas medem em joules ou watts. Então, lembra, é só uma questão de uso mais comum daquela unidade de medida, tá? Bom, gente, aqui, ó, como a nossa aula, nós faríamos uma prática se fosse presencial, conhecendo o equipamento na prática, né, pessoalmente. Então, eu busquei aqui nessa aula, nessa videoaula, trazer o máximo possível de explicações do equipamento, mostrando imagens aí e detalhes, né? Então, o que nós vamos seguir agora é como calibrar o equipamento para as condições ambientais atuais, porque uma das dificuldades é chegar no campo com o equipamento IRGA e ficar esperando ele estabilizar. Mas por que, que a gente tem essa dificuldade? Basicamente é porque. Por que, que ele não estabiliza? Porque você colocou uma quantidade de luz lá na câmara da folha diferente ao que estava no ambiente que a planta estava ali trabalhando. Então, se a planta está lá com uma quantidade de energia, né, fazendo fotossíntese, e de repente você chega com o equipamento, fecha ali na câmara e coloca menos, a planta estava num processo metabólico diferente. De repente colocou menos luz, aquela área foliar que você está analisando vai demorar para estabilizar. Mesma coisa ao contrário. Se você colocar muito mais luz. Entenderam? Agora, se você chegar e colocar com valores próximos do que estava ocorrendo naquele momento, ok, vai estabilizar mais rapidamente. Agora, é claro, dependendo da análise, do que você está pesquisando, você precisa estabelecer sempre um único valor. Então, é importante também o momento de fazer a análise, de estar sempre nas mesmas condições de luz solar, sem nebulosidade, plena atividade metabólica dessa planta, né? Então, sim, né, gente? Estou dando uma explicação geral. Existem várias formas de como que eu vou dizer, de estimular a planta através desse equipamento, dependendo do que você está pesquisando, né? Bom, gente, eu não quis atualizar isso aqui só para não ter que mudar os números, ó, e porque pessoalmente eu acessaria aqui para vocês verem o sites que a gente tem de estação meteorológica, né? Mas assim, só para vocês entenderem, né? Você pode ir, por exemplo, no site do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, ir lá e olhar quanto que eu tenho de radiação e qual horário do dia que eu tive um pico de radiação. Então, aqui um exemplo. Ó. O pico de radiação desse dia, 25/10, quando eu preparei pela primeira vez essa aula, né, em 2018, ó, nesse dia, às 12 horas, então, na hora, né, a radiação ela é cumulativa, tá, gente? Não é igual a temperatura que a gente faz a temperatura média, umidade relativa média do dia, não. Radiação é o acumulado, é igual chuva. Eu somo quanto choveu de hora em hora. Radiação, eu somo quanto que eu tive de radiação, ou seja, de energia, ao longo do dia. É somado, tá? Então, às 12 horas, eu tive um acúmulo de energia de 3.350 quilojoules por metro quadrado por hora. Ok? Ah, e aquele 2000, professor, 2090 que a gente encontrou, calma. Era 2090 joules, né? Não era? Para evaporar um quilo de água, enfim. Então, vamos com calma. Nós temos que transformar as coisas para a mesma unidade. E é aqui que entra agora a matemática, né, gente? Então, vamos lá. 3.350 quilojoules por metro quadrado por hora. O que é metro quadrado? Metro quadrado, se eu estiver trabalhando com plantas, metro quadrado de área foliar. Que a gente mede, tem as metodologias para medir a área foliar, né? E no nosso caso, no nosso equipamento, era uma câmara de centímetros quadrados, uma câmara pequena onde eu vou colocar na folha, né? Então, analiso apenas uma área pequena da folha. Então, vejo. Por isso que não são as mesmas unidades, é claro, né? Bom, quilojoule, lembra? Quilo é 10 a terceira, né? Então, se eu quiser deixar apenas em joule, eu preciso multiplicar por 10 a terceira. Então, isso equivale a 3.350.000 joules por metro quadrado. Então, é uma área foliar considerável, né? Então, por isso, 3.350.000 joules por metro quadrado naquela hora, entre 11 a 12 horas. Ok? Foi o acumulado. Né? Foi o pico daqueles dias ali, né, no dia 25/10 de 2018. Ok. E aí, se eu quiser passar isso para joule por metro quadrado por segundo, então, simplesmente matemática básica, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui. A hora tem 3.600 segundos, enfim, dá 931 joules por metro quadrado por segundo. Por que, então, que eu transformei para essa unidade? Por que eu não trabalhei com o valor que já sai da estação?
3.350. E cuidado, viu, gente? Tem estação meteorológica que é configurada para watt, então você tem que transformar de watt para joule. E assim por diante, depende da unidade de medida que está configurado o sensor da estação que você está usando como referência. Por isso, gente, essa aula pode parecer um pouquinho maçante, tira a gente da zona de conforto, faz a gente relembrar um pouco de matemática, mas às vezes você vai lá achando que, opa, eu domino isso aqui, eu já estou acostumado, eu costumo colocar esse valor para regular aqui, para transformar a radiação global da estação e calibrar o meu equipamento, mas às vezes está em outra unidade. Não é simplesmente chegar lá e pôr um valor, depende da unidade que está. Por isso, então, é importante você saber a transformação. Então, vamos voltar para a nossa equação que calcula a energia do fóton, que eu disse que eu voltaria para explicar sobre o H e o E. Vamos lá. O H é a constante de Max Planck, então, né, o nosso Nobel aí, né, que desenvolveu, então, várias teorias dentro da física, né, gente? Mas, enfim. Então, ele colocou aqui o H, a constante, né, para esse cálculo da energia do fóton, como 6,6261 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Então, vezes 10 a menos 34, ou seja, um valor muito pequeno, né, de joules por segundo. Ok. O E, a velocidade da luz, que equivale a 3 vezes 10 a nona, né, metros por segundo. E aí o comprimento de onda que a gente já tinha falado, lembra do tal do 550? Radiação fotossinteticamente ativa está entre 400 a 700, então a gente usa um valor médio como referência, né? Exatamente o valor do meio, o 550 nanômetros ou nanômetros do comprimento de onda. Bom, jogando isso com as unidades, então mais uma vez, gente, aproveitem a aula simples de hidráulica que eu vou deixar aqui disponível para vocês, tá? Para relembrar a questão de transformação de unidades. Lá eu começo de exemplos muito simples e sempre falo, ó, quando você pega valores assim, mas aprende a fazer a transformação com dados simples lá, desde a hidráulica na graduação, chega em contas como essa, você não tem mais tanta dificuldade. Isso não é mais visto para a sua mente como algo incomum, né? Desde que você tenha uma base boa de matemática desde a graduação. Então, quem teve preguiça de aprender a fazer isso lá na graduação e queria só fazer regra de três, chega aqui, talvez vai ter dificuldade de matemática. Então, volta lá na graduação e estuda um pouquinho de novo do que era para ter estudado mais na época, né? Então, é um puxão de orelha porque às vezes as pessoas querem porque querem trabalhar com regra de três e não aprender recursos matemáticos para trabalhar com unidades. E regra de 3 não faz tudo, tá? Então veja aqui como você faz essa conta por regra de 3, certo? Bom, então vamos lá. Segundos, corta com segundo, porque segundo com expoente positivo, segundo com expoente negativo é como se fosse segundo dividido por segundo, né? Então quando eu trabalho as unidades, eu vou multiplicando. A mesma coisa aqui, ó. Como que eu tiro esse nanômetros? Nanômetro, não é nano, não é 10 a nona. Então, se eu coloco na frente dele 10 elevado a menos 9 metros, não é como se eu estivesse dividindo, né? O 10 está embaixo dividindo o 550. Então, é uma maneira de eliminar a unidade. Eliminar não, transformar a unidade, tá, gente? Então, eu transformo tudo para metro e aí eu cancelo o metro com metro. O metro que está em cima com o metro que está embaixo, tá? Bom, isso para unidade. Então, sobraram os números agora. A gente sobrou joule, do joule não tinha com quem cortar, quem eliminar, ele não estava sendo dividido por ninguém. Então, sobrou só joule de unidade medida. E os números agora para a gente calcular. Então, primeiro, eu coloquei as unidades, né, os valores que vinham atrelados à transformação de unidades. E, de novo, quem achar isso difícil, eu vou deixar uma aula disponível aqui para vocês treinarem esse tipo de conta. Mas está lá. Colocamos todos os valores de transformação, fizemos primeiro a eliminação das unidades e agora vamos calcular apenas os números, né? E deixar a unidade que sobrou. Então, multiplicando tudo que é número aqui, nós teremos lá 3,6142 vezes 10 a 18. Por que vezes 10 a 18? Eu tenho ali 10 potência menos 34, depois potência nona, positivo. Então, 9 com 9, 18. Isso seria igual a multiplicar o 3 por 10 elevado a 18, positivo, e dividir por 10 elevado a menos 34. Então, a diferença ali de 34 para 18 deu menos 18 de potência. Tá? 34 menos 18, 18. Então, por isso a potência ficou elevada a menos 18 joules. Ok? Bom, gente,
Agora um outro recurso, tá? A energia do fóton é dado em micromol, tá? Então, micro, o que que é micro? Micro é a mesma coisa que dividir alguém por 10 a sexta. Então, como é Joule, e agora vocês vão ver aqui, ó, eu coloco o micro, o sinal de micro, e o 10 a menos 6, e é micromol, tá? Então, é Joule por micromol, que é a unidade da energia do fóton. Então, matematicamente, para a gente transformar, 1 mol não é 6 para qualquer, né, átomo, molécula, não equivale a 6,022 vezes 10 a 23? Então, está aqui. Isso que eu chamo de multiplicar por uma unidade. Uma unidade do quê? 10 a menos 6 sobre micro é a mesma coisa. Micro e 10 a menos 6 é como dividir 1 para 1. Então, eu estou multiplicando o 3,6142 vezes 10 a menos 18 joules, estou multiplicando por uma unidade, ou seja, eu não estou alterando a grandeza do número, eu estou apenas fazendo transformação de unidades, que é o que a aula que eu vou deixar disponível para vocês explica para quem tiver dificuldade em matemática. Ok? Bom, de novo, 1 mol não equivale a 6,022 vezes 10 a 23. Então, essa divisão é igual a 1 para 1. Eu só estou transformando a unidade. Ok? Então, quando eu multiplico todos os números, multiplico todas as unidades, eu tenho resultado final, né? Lá onde a energia do fóton equivale, então, se eu multiplicar todos os números e dividir tudo, dá 2,1758 joule. Poderia ter colocado embaixo aqui o micromol, né, para manter como estava, mas é o que a gente está acostumado a falar quando está dividido por micromol, né? Então, 2,1758 joules por micromol de fóton. Ufa, né, gente? Esse valor encontrado, gente, para que eu uso esse valor? Ele dividirá o valor da radiação global para então encontrar o valor que será configurado no equipamento. Interessante, né? Não é bacana? Então você foi lá na estação meteorológica, independente da unidade de medida que estava aparecendo a radiação, né? Você foi lá, pegou a tua radiação global, transformou ela até chegar em joule por metro quadrado por segundo, igual fizemos ali atrás. Não era 3.350, alguma coisa assim, quilojoules por metro quadrado, por hora. Transformamos, chegamos a 931 joules por metro quadrado por segundo. Ok. Esse é o valor medido no momento em que você foi lá, abri a estação no celular, olhei, tá quanto agora, na última hora acumulou quanto de radiação? Vou fazer a leitura agora. Ok, pega esse valor, faz a transformação. Claro, você pode ter uma planilha para isso, para na hora ser rápido, chegar e jogar só o valor, né? Mas basicamente, para que eu uso então o valor que a gente encontrou aqui, ó, o 2,1758 joules por micromol, para fazer a divisão da radiação global, que é a radiação global é o que é medido pela estação meteorológica, e então transformar no valor de radiação que você vai colocar no equipamento, que é o IRGA, o Infrared Gas Analyzer. Então, a energia produzida pela radiação infravermelha é essa calculada que vai sair aqui, tá? Através desse cálculo que eu mostrei para vocês. Certo? Então, cortou joule com joule, o valor final aí, nós teremos então 428 micromol por metro quadrado por segundo, que seria o equivalente para entrar no equipamento. Ok, gente? Então, muito obrigado e até a próxima.